Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e minha convidada dessa semana é a Daniele Menucci. A Dani é triatleta extrema, ela fala um pouquinho do que é o triatlon extremo, o que chamou a atenção tanto dela de ir para as provas de triatlon extremo e ela está se preparando para o Norseman, prova que acontece dia 2 de agosto lá na Noruega, que é considerada aí a Kona do triatlo extremo. Ela explica um pouquinho essas diferenças do triatlo extremo, como é que funciona. A Dani é casada com o Thiago Menucci, que teve aqui no episódio 125, então vou deixar o episódio do Thiago aqui. Os dois vão junto pro nosso, então ela explica também como é que ela foi conhecendo essas provas, como staff do Thiago e tudo, e depois o Thiago perdendo a staff, porque ela também virou competidora. Mas meu papo com a Dani também foi um pouco sobre o esporte para as mulheres. A Dani largou a carreira no direito para se formar em educação física e nutrição, e ela fala um pouco sobre a saúde da mulher. Então, as diferenças que tem no treinamento feminino, das coisas que podem melhorar para que mais mulheres entrem no esporte, ou que mais mulheres tenham uma vida melhor como atleta também. Então, o que acontece se ela tiver num período ali da menstruação? O que faz treinamento? Como é que não faz? Então, a gente conversou muito sobre isso, porque é um tema que muitas vezes não é abordado, é um pouco de tabu, muitas vezes, e que afasta muitas mulheres do esporte. Então, a gente conversou bastante sobre esse tema e uma aula que recebi uma aula de educação feminina dentro do esporte, né, para atletas no esporte. Então foi muito legal, principalmente para atletas no endurance. Então um papo muito, muito, muito legal. Antes de seguir para o episódio, falar aqui dos nossos patrocinadores, se vocês já sabem. Então a TrueSource, nossa parceira na parte de suplementação, a Feltes Fest, a melhor bike do mercado da Felt. Tá aqui o link, então tem o link da TrueSource com cupom de desconto, tem o link para você pegar uma Felt igualzinha a minha, a Avon, nossa parceira de roupa de ciclismo, de triatlon e de corrida, a Blue Seven, nossa parceira de natação, a Outlive e a Plant Power. Então, todos esses nossos parceiros têm aqui os links dos parceiros com o cupom de desconto. E eu vou deixar o link também do MT Desconto, onde vocês encontram não só esses parceiros, mas também todos os outros parceiros que a gente tem cupom de desconto também. Então, pode te ajudar a economizar muito. Vocês ajudam muito o nosso canal também. E se você curte nosso conteúdo, do lado do botão inscrito no YouTube, tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver o benefício que os membros do nosso canal têm. E você pode ajudar muito o Mundo Tri. Um gelzinho por mês, você ajuda o Mundo Tri a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. E lembrando que se você tiver no seu iPhone, não aparece esse botão, então a gente deixa o link aqui embaixo para facilitar a vida de vocês. Vou deixar o link também na camiseta, ó, nossa collab aqui com a Soul. Então o link está aqui embaixo. E sem mais delongas, vamos para o episódio com Dani Menucci. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Hoje minha convidada, Daniele Menucci. E aí, Dani, tudo bom? Tudo bom, tudo certo. Acabei de descobrir que era Daniele, não Daniela. Então, começando as descobertas hoje do podcast. E engraçado que eu estou de casaco, você não está de casaco, né? Olha esse plot twist aí, ninguém esperava essa, né? O frio ainda não chegou no sul, né? Já tivemos algumas temperaturas um pouco mais baixas, mas ao longo do dia ainda tá bem gostoso. Aquele início assim de estação que tá legal. Aqui tá, mas São Paulo tá meio a meio. É que eu tava carregando caixa antes, eu tava com calor, agora parei de carregar caixa, deu aquele friozinho. Dani, vamos começar do começo. Como é que é a tua história no esporte? Aí pode ser o triatlo, assim, você vem de que esporte, que modalidade? Como é que foi o começo dessa história? Eu sempre pratiquei bastante esporte, né? Ao longo da minha infância, da minha juventude, tive duas grandes paixões, que foi o vôlei, joguei vôlei por muitos anos e também surfei de bodyboard. Caraca. Muitos anos também, né? Fui aquela criança adolescente super fã do Guilherme Tâmega na época, né? Que ele era um dos poucos no Brasil, mas que já voava aí pelo mundo, né? Então a gente tive todo esse contato. Nadava, mas nadava assim de escolinha, né? Uhum. E como toda criança, pedalava, corria, mas, né, super tranquilo. E foi em 2016 que, na verdade, eu entrei para o triatlon. Eu corria de forma bem aventureira, assim, não fazia provas, nadava também com os amigos no clube, mas eu tive uma lesão, uma fratura por estresse, e aí alguns amigos, meu médico mesmo, que é nadador, né, me incentivou a comprar uma bicicleta, porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar aí fora da corrida, né? Uhum. Então, já tinha um grupo de amigos, já fazia parte, assim, de um contexto do triatlo, então os meus amigos já praticavam triatlo, meu grupo, né, já praticava, só eu que não. E aí comprei uma bike e realmente gostei muito da modalidade. E hoje é a minha preferida, dentre os três, inclusive.
E aí depois não parei mais, né? Assim que eu voltei a correr, eu já comecei no triatlon propriamente dito, A fratura por estresse, então, foi por causa da corrida de rua. da corrida. Acho que foi importante acontecer assim lá no início para depois eu entrar nos eixos, né? E aí não cometer mais esses pequenos erros aí. E o vôlei chegou a jogar assim, mais competitivo ou era uma coisa mais lúdica, assim? Joguei, eu jogava num clube em Porto Alegre, né? Uhum, E jogava no time da escola também, bem competitivo mesmo, assim, uhum. intercolegial e também no clube, entre clubes, né? Do Rio Grande do Sul. Então foi bem interessante, assim, era de segunda a sábado praticamente. E Mas, depois o surf, final de uhum. semana. E qual praia que é aí perto que você ia surfar final de semana? Eu sempre tive casa em Capão da Canoa, que é no nosso litoral norte aqui. Uhum. E depois, assim, quando eu cresci um pouco mais, depois dos 16, né, que eu ganhei o alvará paterno e materno, era Rosa, Ferrugem, ali em Uhum. Floripa também, as praias do surf, né? Aí a gente já alçava voos mais longe. E teve uma época muito forte, né, do bodyboard no Brasil, né? Teve muito forte, né? A gente teve aí o Guilherme Tâmega, que foi brasileiro, assim, acho que mais se destacou. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos o Rodrigo, que era daqui da região metropolitana, mas ele inclusive morava em Capão da Canoa e tinha uma escola de bodyboard. Então ele competia Uhum. profissionalmente e foi bem bacana, porque nessa praia que eu tinha casa, o esporte se desenvolveu muito bem. Então nós Uhum. éramos uma turma muito grande de meninos e também de meninas, por incrível que pareça, né? Na época, nós éramos um número muito maior de meninas surfando de bodyboard do que de prancha. Hoje em dia, a gente quase não vê. Mas na época se desenvolveu muito, em especial por causa do Rodrigo. Depois ele criou uma marca de bodyboard, levou para fora do país, para a Europa. Então foi bem interessante, assim, porque o esporte se desenvolveu muito bem. E eu fiquei mais ou menos até, acho que os meus 28, 29 anos surfando, assim, até Uhum. depois eu ter meu segundo filho. Aí depois eu acabei migrando, assim, mais para correr, nadar, era mais prático, né? Não precisava estar Uhum. viajando tanto para praia. Então foi bem bacana. E Dani, olhando o teu perfil lá, falava, né, advogada aposentada. Então você fez direito, a sua vida o esporte era só um hobby. Como é que foi essa vida de advogada? Em que momento você falou, não, acho que o que era hobby é o que eu amo fazer mesmo e eu quero trabalhar com esporte? Isso. Eu tenho uma irmã que é 8 anos mais velha que eu, e eu tinha 9 anos, né? Ela já tinha 17, já estava indo para a faculdade, e foi aí que eu me apaixonei pelo direito, através dela, que ela também é advogada. Então, assim, desde criança eu queria muito fazer direito, queria ser promotora de justiça, atuar na área criminal, tinha uns objetivos já bem definidos, né? E fui bem convicta, né, para minha primeira graduação, que era isso que eu ia fazer. Acabei indo para outro caminho da advocacia, então eu advoguei ao longo de 17 anos. Caraca. E sempre fui apaixonada, sou ainda pelo direito, mas a gente vai trilhando alguns caminhos um pouco assim que muitas vezes sem muita intenção, né? A gente vai trilhando. E foi em 2016, não, 2017, mais ou menos, o Thiago, a gente começou a conversar de fazer uma outra graduação e 2017, 2018, agora não lembro muito bem o ano Uhum. específico, mas acabei, né, entrando para a graduação de Educação Física e aí lá na pandemia, em 2020, já estava um pouco cansada, assim, da estrutura do direito em si, né, Uhum. do corre, do estresse da rotina, e acabei fazendo a minha transição de carreira, né, então resolvi que eu iria, de fato, né, abandonar o direito e seguir só na área de Educação Física, Foi no primeiro momento. o primeiro momento. E foi uma decisão difícil? Como é que foi essa decisão de largar o direito, assim? Porque, querendo ou não, quando você pensa numa profissão, você meio que se identifica, né? As coisas se misturam, assim. Você é uma advogada, né? De repente, não sou mais, agora eu vou para educação física. Como é que foi também tomar essa decisão? Foi mais difícil, acho que pelo contexto, assim, de mãe, filhos, né, de um contexto mais econômico, financeiro, Né? assim, foi mais complicado, porque é tu largar algo que já está super bem encaminhado, né? Que tu já trabalha há muitos anos, tem total conhecimento, era minha área de especialização, assim, direito e processo do trabalho, então era algo que eu conseguia desenvolver muito bem. E aí tu tens que começar praticamente do zero, porque por mais que eu tivesse o Thiago como profissional de educação física, eu tive que fazer minha graduação, eu fui atrás do conhecimento, em busca, né, dos estudos para poder também
trilhar o meu caminho, né? Uhum, Ao lado da assessoria, que foi constituída em 2018, mas também trilhar o meu caminho, né? Dentro dessa atividade. E então não foi uma decisão fácil, mas eu tive total apoio do Thiago, fez toda a diferença, né? uhum, E, inclusive dos filhos, quando viram que eu ficaria um pouco mais em casa, trabalharia mais home office, então assim, teria horário para iniciar, para terminar, diferente do direito, né? E ainda mais direito do trabalho, né? Que tem muita parte de audiência, sustentações orais em tribunal, então era mais complexo, né? Eu viajava bastante também, uhum. então era diferente, era um contexto bem diferente. Então, foi uma decisão difícil, mas logo que a gente começou, que a gente pegou a pandemia, então, de igual forma, não podia sair de casa, né? Acabou que facilitou um pouco, assim, essa tomada de decisão e encarar essa nova rotina de vida também. Você que analisa os contratos da assessoria agora, então, pelo menos isso aí se ainda mata a saudade ou não? É, um pouco. Eu gosto É. bastante da área jurídica, confesso que eu sinto falta às vezes, né, daquela peleia do dia a dia do direito, assim, acho que me favorece bastante na questão de estudos, então eu gosto muito de estudar, interpretar, escrever, né, conteúdo de rede social ali da minha, da assessoria também, então isso me favorece bastante, né, nesse Uhum. contexto. Consigo utilizar um pouquinho ainda dessa parte, só não tão jurídica, né? Eu tive um sócio que era advogado, o Thiago Ribeiro. Eu que tinha que fazer os contratos da empresa. Eu falei, Thiago, porque ele era advogado, largou tudo, hoje era fotógrafo e tal. Eu falei, Thiago, pô, pelo menos honra aí, né, que você foi advogado um tempo. E eu que tinha que fazer os contratos. Eu falei, pô, não é assim também, né? Me ajuda aí, né? Eu não tenho nada a ver com direito, nunca fui. É, pra Dani, gente ficar mais fácil. e como é que você vê o mercado, assim, a tua visão, divide uma outra profissão, o mercado de trabalho dentro da educação física, chegando mais tarde, né? Já chegando um pouco mais velha, tudo, mas assim, como é que você vê também, tem um lado que a gente acabou de falar da mudança, do peso da mudança, mas tem um lado das oportunidades também, né? O que que você viu assim, que falou, cara, eu gosto disso, mas eu consigo fazer isso diferente, eu consigo trazer a minha competência do direito, de mãe, né, tudo para esse mundo, assim. A primeira questão assim que eu já ingressei e pensei que eu gostaria muito de trabalhar era voltar assim os meus estudos, né? Tanto na área da educação física como depois que eu fiz a graduação também eu e o Thiago de nutrição para a área da saúde da mulher no esporte. Então, o que que eu penso assim, quando eu joguei vôlei, né? Principalmente em clube, nós não tínhamos assim as informações que nós temos hoje sobre saúde da mulher, sobre ciclo menstrual, sobre fases de vida da mulher, né? E eu lembro que isso era bem sofrido e nós conversávamos muito entre nós, as jogadoras, né? E não tínhamos acesso, né? Nem os profissionais que trabalhavam conosco, que eram 100% homens, também não trocavam essas figurinhas conosco, né? Então eu pensei, bom, eu posso fazer algo diferente, né? Eu posso buscar trazer o meu conhecimento, né, me aprofundar no conhecimento na saúde da mulher, para estar proporcionando, não só para as nossas atletas dentro da assessoria, mas através de conteúdos, né, de redes sociais, mais informações sobre a saúde da mulher dentro do esporte. E aí, desde a menarca, né, a fase reprodutiva da mulher, e agora eu estou procurando estudar muito também essa fase de perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, porque tem muitas atletas que estão aí 40 anos, 45 anos mais, Uhum. então já é uma outra fase de vida, uma nova experiência. Então, o meu objetivo tem se voltado cada vez mais para o estudo da saúde da mulher no esporte. E em que nível tá isso da tua época do vôlei, assim, para hoje, como é que você acha que que essa cadeira, assim, evoluiu? Acho que muita coisa ainda é tabu, tá? Uhum, Eu vejo dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, tendo assim, realizado alguns cursos, por exemplo, com a professora Leta, com o professor Gerson Leite, né, que foi onde tudo começou, na verdade, assim, do conhecimento dessa área que me levou a buscar me aprofundar mais. Hoje nós temos muitos homens profissionais de educação física, muitos homens nutricionistas, médicos, buscando também ampliar o seu conhecimento nessa área, para também levar para as suas pacientes, alunas, um ambiente mais favorável de uhum. treinamento, porque a nossa fisiologia é muito diferente, isso nós sabemos, né, em vários aspectos, mas ela também é muito complexa, porque a gente pode ter dentro de um ciclo menstrual de uma mulher uma variação mês a mês. Então, a mulher ela não vai todos os meses ter os mesmos sintomas, né? Como as flutuações hormonais, por exemplo.
ela pode mês a mês ter respostas diferentes, né? Tanto de demandas fisiológicas, como também questões psicológicas. Então, a gente poder levar esse conhecimento para as mulheres se autoconhecerem, já vai proporcionar uma resposta mais positiva num contexto geral, Uhum. porque quando eu falo aqui saúde da mulher no esporte, é porque eu trabalho com esporte, mas a gente precisa pensar que é a qualidade de vida da mulher de um modo geral, né? É o que impacta dentro da família dela, nas suas relações com o marido, com filhos, na sua relação profissional, né? Dentro do ambiente de trabalho. Então, é um contexto muito maior do que o esporte propriamente dito, né? E imagino também que o não saber o que está acontecendo pode afastar muita gente, muita mulher do esporte, né? Falar, isso aqui não. Algum treinador fala, não, isso aí, se você, né, deveria ser assim, não é assim, então sai fora. Ou ela começa a se sentir estranha e sem saber o que está acontecendo, ela sai do esporte, né? Vai para outra coisa achando que está fazendo mal, ou, imagino, não sei. É, porque hoje nós temos aí diversas formas de personalizar o treinamento, assim como a gente pode personalizar dentro da nutrição também, Uhum. estratégias pontuais, individualizadas, para que a mulher tenha menos efeitos negativos de sintomas do ciclo menstrual ou dessas fases de perimenopausa e menopausa. Então, daqui a pouco, no período menstrual da mulher, eu vou tirar aqueles treinamentos de intensidade, né? Vou tirar os treinamentos de longa duração, vou colocar treinos mais leves, de rodagem, um período de supercompensação, naquele período em que ela relata, né, que ela tem uma maior dificuldade em termos de força, cognitivo, sensibilidade física, sensibilidade emocional, né? A gente pode estar aí trabalhando esse treinamento baseado na individualidade dela, porque as mulheres também mudam, né? Tem mulheres que se sentem mais fortes, tem mulheres que se sentem mais fracas, então não necessariamente as ações dos hormônios são iguais em todas as mulheres. Sim. Então, a gente poder explicar como que funciona, né? A fisiologia feminina, elas se conhecerem, anotarem. Hoje a gente tem aplicativos, tem o próprio Training Peaks, né, que a gente trabalha, que pode estar sendo relatado ali sintomas mensais, semanais, que a gente vai acompanhando. Claro que é um trabalho mais de formiguinha, porque Uhum. semanalmente a gente precisa estar em contato com essa atleta, avaliando eventuais sinais e sintomas, né? Seja relativo ao ciclo menstrual, seja relativo ao uso de um contraceptivo, ou seja a questão de menopausa, e adaptando o treinamento de acordo com a individualidade de cada uma. Entendi. Bom, bem complexo, mas bem interessante também, porque o, é isso, né? O semanal tem que olhar, tem que ter uma dedicação, não é só prescreve, ó, essa aqui é a semana que você. Isso aqui é da TPM, então essa aqui é a semana da TPM, esse treino não. Pode ser que mude no mês que vem, ou pode ser que hoje ela esteja bem, amanhã. É bem complexo. É, porque eu consigo, por exemplo, uma planilha de um homem, eu consigo fazer uma prescrição aí de um bloco de 4 semanas, 3 semanas, aumentando o volume ou intensidade, dependendo da prova que ele vai fazer, e uma semana de supercompensação. Para a mulher, não necessariamente é isso, porque talvez um mês ela tenha, por exemplo, falando de ciclo menstrual, né, um ciclo de 25 dias e no outro mês ela tenha de 31. Já vai mudar aquela semana que seria interessante a gente fazer uma Entendi. supercompensação, por exemplo, né? Então, esses feedbacks precisam ser semanais e não adianta assim, 2, 3 meses eu conheci a atleta, tá tudo certo e eu organizo. Não, porque ela vai ciclar também mês a mês. Então, é um trabalho mais personalizado mesmo, mas que é muito interessante porque a gente tem respostas muito positivas. Mulheres que muitas vezes deixavam de treinar em determinados dias do mês, né? Ou treinavam e se sentiam mentalmente cobradas porque não conseguiam entregar o treino no volume ou na intensidade prescrita. Hoje a gente consegue individualizar isso, né? Com muita conversa, muita comunicação, fazer com que elas permaneçam treinando ali, se for o caso, 30 dias do mês, mas de forma mais inteligente, né? Tá. Inteligente com o próprio corpo. Uhum. E Dani, agora uma dúvida, e como é que você marca uma prova, por exemplo? Se a prova cair dentro de um período assim, como é que, aí a pergunta da Dani é atleta também, como é que, se cair no dia que deveria ser um treino fraco, mas é o dia da prova, como é que também você trabalha isso no caso da mulher? É um grande desafio, né? Porque as mulheres que fazem uso de contraceptivo, normalmente, seja assim, né, um contraceptivo oral, seja um DIU, mas principalmente contraceptivo oral, né, que tu consegue ciclar, Uhum. elas conseguem ajustar com as ginecologistas delas o uso.
contínuo ou vai fazer uma parada antes para iniciar o ciclo menstrual e estar no seu melhor dia naquilo que é para atleta o seu melhor dia de competição. Mas Uhum. no caso de atletas que não fazem uso, né, que menstruam naturalmente, não usam nada, a gente não tem como escolher. A gente vai um pouco na sorte. Então, eu acho que aí o que que eu passo para as minhas atletas, né, é a gente trabalhar o nosso mental. Nós temos que estar preparadas para que, caso isso ocorra, nós saibamos o que fazer, né? Porque nem sempre o não uso de um contraceptivo é uma opção, Uhum. né? Muitas vezes nós temos atletas, mulheres que não podem fazer uso, né? Por N fatores. Então, a gente acaba correndo esse risco. A Dani, atleta. Eu nunca pude fazer uso, né? Então, eu passei na adolescência, várias fases ali contornando, e já tive situações bem delicadas, né? De o ciclo iniciar no dia de uma prova. Então, o corpo, com certeza, ele não vai responder da mesma forma que responderia na data X do mês, né? Que também é individual, mas a gente vai ter que trabalhar ali a nossa parte mental, tentar focar na prova, né? Ter uma ginecologista, uma médica do esporte que te orientem, com medicamentos que estejam fora aí de risco de doping, etc. e tal, então que possam ser usados no caso de dor, fadiga, Uhum. redução de fluxo menstrual, então tudo isso aí é importante esse acompanhamento para que as estratégias já estejam pré-planejadas e se acontecer, para que a gente saiba qual atitude tomar, né? Tentando pensar em tudo isso, assim, é bem complexo, né? É bem complexo, mas a gente vai se virando e aprendendo, se conhecendo, e eu acho que é a questão mental, né? Acho que para Uhum. tudo no esporte, principalmente nos esportes de endurance, principalmente nessas provas de longa duração, que foram as provas que eu escolhi fazer, né? Principalmente agora de triatlon extremo também, então a gente tem que ter uma preparação mental muito boa para lidar com todas essas adversidades e ainda assim adversidades relacionadas à fisiologia feminina. Tem um Ai, plus. ai. Falando, então vamos falar da coisa complexa, outra coisa complexa que são os triatlons extremos, assim. Você falou que começou no triatlon, então começou a gostar, mas em que momento você resolveu ir para essa parte do triatlo extremo, ou procurar outras coisas mais difíceis, né? Do que, o Ironman é difícil, tá bom, mas vamos fazer um triatlo extremo, vamos procurar outras coisas diferentes também. Era querer fugir do mesmo, ou eu era esse negócio de se desafiar como atleta, já que você foi a vida inteira assim também? Acho que o primeiro contato que eu tive foi com o Thiago, participando do Codex Man em 2018. E ali foi um momento que me marcou muito, que foi o momento do final da prova que o Zinho, na corrida, passou ele. E foi um momento de muita camaradagem. A gente tem algumas fotos, alguns vídeos assim que me marcaram bastante, me emocionaram, porque eu nunca tinha vivenciado isso numa prova. Uhum. Normalmente são outras bandeiras que nós estamos sozinhos, não tem staff, tu não fica acompanhando muito o outro, né? Então ali para mim foi um marco. E a questão do desafio, né? Um degrauzinho a mais. Uhum. O que que eu posso colocar aí de grau de dificuldade a mais para me desafiar? E eu acho que esse tipo de prova te coloca num patamar também, assim, não sei se eu posso chamar de espiritual, o que que é, sabe? Mas muito além, porque é realmente uma competição tua contigo mesmo. Por mais que tenham outros atletas na prova, você saber que é um treinamento mais extenuante, né? Porque são provas que você vai ter oscilações de temperatura, muitas vezes temperaturas baixas com temperaturas altas, dependendo da prova, pode pegar uma água muito quente, uma água muito gelada. A altimetria desses percursos também é muito desafiadora. Então, tudo começa ali no ciclo de treinamento, porque claro que eu tive algumas parcerias em alguns treinos de algumas provas, mas é muito difícil você convidar alguém para pedalar 8 horas, 10 horas, né? Então, assim, para um Iron é mais simples no sentido de que tem mais pessoas realizando Uhum. essa prova, existe um contexto mais favorável até de ritmo, muitas vezes por ser plano, tu conseguir, eu não tenho esse ritmo, mas eu vou pedalar na roda do meu amigo um pouquinho para não ficar sozinha em determinado percurso, né? Porque eu não tenho companhia, mas essas provas aí são diferentes, né? Você tem que ir para percursos mais desafiadores e muito mais tempo em exposição ali em cada modalidade. Então, acho que esse desafio foi o que realmente me chamou muita atenção,
de querer ir um pouco além, né? E aí a gente vai evoluindo Qual foi o dentro seu, do que tem de possibilidade. qual foi o seu primeiro extremo? Qual que você fez? Foi no Canadá, Ah, o o, Canada Man. tá. Canada Man, que fica em Lac-Mégantic, Uhum. uma região muito bacana, assim, lá do Canadá. E, e eles têm uma prova que agora, se eu não me engano, eles mudaram a data, mas antes era no verão, quando nós fizemos. Mas o verão era água de 15 graus, 16 graus, né? Uhum. Que para nós, por mais que a gente mora no sul, a gente não nada aqui no É. inverno em águas abertas, né? Então ali já começava o primeiro desafio, né? Da água gelada. E como é que foi essa primeira experiência, assim, do extremo? Você e o Thiago fizeram juntos ou foi só você? Sim, fomos nós dois, né? Tá. E aí a organização da prova conseguiu um casal de staff para ele. E um aluno nosso, na época, nos indicou uns amigos que moravam no Canadá, que nós nem conhecíamos, eles eram corredores, e acabaram indo, sem Que nem legal. me conhecer, foram meus staffs, e foi muito bacana, assim. Hoje eles são triatletas, inclusive são nossos atletas, Caíram no se golpe, né? apaixonaram pelo esporte, caíram no golpe. E foi muito legal, assim, foi a primeira prova onde já deu tudo certo, tudo perfeito, assim, foi tudo muito favorável, sabe? Em termos de clima, os staffs, mesmo sendo a primeira vez deles, deu, foi realmente, assim, bem emocionante, sabe? E aí, a partir dali, eu pensei, bom, é isso mesmo que eu quero. Acho que, tendo sido positivo, assim, né, o fechamento também não Uhum. criou nenhum trauma maior pelo perfil da prova, né? E a partir dali eu comecei a planejar, porque eu tinha o sonho de fazer o FODAX, mas o Uhum. FODAX Man, ele é mais duro, assim, em termos de altimetria, tanto na corrida quanto no ciclismo. Então, eu fui fazer essa prova também para já me testar e fazer um ciclo por uma preparação futura para o FODAX Man também. Tá. Vou até explicar para o pessoal aqui, então, quem estiver ouvindo não sabe o que é o triatlon extremo, né? Mas basicamente é a distância do full, né? 3.800, 180, 42, mais ou menos ali, né? Alguns um pouquinho mais de natação e tudo, mas gira nessa, né, um pouquinho mais de pedal, às vezes, mas não foge muito disso. Só que os atletas têm que ser autossuficientes, né? Os atletas têm que levar os próprios staffs. São provas menores, né? Com 100 atletas no máximo, né? Acho que não 200 no máximo, eu acho. Não sei se passa, talvez o Norseman pode só passar um pouco. Não sei se estou falando besteira. É por aí, né, Dani? Tem, eu acho que hoje as provas que tem mais atletas são o Icon, que é na Itália, e eu não sei exatamente quantas pessoas terão esse ano no norte, mas acredito que beire uns 300 atletas Hum, também, mais ou tá. menos isso. E É, todo mundo fica tem que levar nessa. o seu staff, fazer tudo ali, e é isso. Geralmente águas ou muito geladas, são extremos, né? Pedal com muita subida ou muito vento, é, e corrida também com bastante altimetria, às vezes não só asfalto, né? Sobe também bastante. É bem divertido, cara, bem tranquilo, coisa bem tranquila. E é percurso aberto, né? Diferente de uma prova convencional, Isso. das bandeiras que a gente está acostumada, é um percurso aberto. Então, eles te dão um GPX e o seu atleta e você tem que conhecer o percurso e colocar ali e se guiar, né? Não tem hidratação, não tem nada. Então, o carro de apoio tem que levar todo o teu suporte, né? E realmente, assim, as águas dependem muito da região, né? Normalmente água gelada, na maioria das provas. E os percursos têm muita altimetria. E a corrida normalmente tem trail, né? Então, tem trail running. E Uhum. aí, por exemplo, essa do Canadá era treino savage. Então, eram pedras. Nossa. Tinha trail, tinha asfalto, trail, tinha gravel e tinha esse savage, que eram umas pedras também. Então, foi bem desafiador, assim, porque pelo menos a gente que mora aqui no Rio Grande do Sul não tá habituado a treinar nesses lugares, né? Então, tem essa complexidade também, né? Onde treinar, como treinar, para poder chegar mais próximo possível do que o percurso vai entregar no dia da prova, né? Eu tive a oportunidade de gravar com o Samir do Patagon Man, entender um pouquinho Uhum. dessa. Porque eu acho que não é só o percurso, é o que você falou, né? Um pouco dessa questão de família também, de um ajudar o outro, um staff ajudar às vezes o outro. Pô, tem, assim, né? Pessoas.
como você ou como o Thiago, é, almejam, claro, fazer um bom resultado. O Thiago também muito competitivo, até quer ganhar, mas não é sobre o ganhar, né? Ganhar pode ser legal, mas é muito isso, né? Da galera se ajudar e viver aquela. Que, acho que desde que vocês chegam lá até onde termina a prova, vocês estão. É uma comunidade, né? Que monta, assim, uma É família. uma família. E todo mundo realmente se ajuda, assim, eu já peguei em prova atleta parando para ajudar outro atleta, né? Então, assim, vou perder ali um tempo da minha prova, mas eu vou ajudar esse meu amigo que tá aqui, deu um problema na bike, homem ajudando mulher, então, assim, staffs, né, voltando, deixando seus atletas mais na frente sozinho para voltar para ajudar algum atleta que o staff estava longe, porque nem todo staff vai 100% preparado. Às vezes vai assim a esposa, a mãe, o pai, pessoas que não têm esse conhecimento assim da dinâmica da prova. Uhum. Então, pode acontecer, né, de um atleta ficar mais tempo sozinho e aí vai dar água, oferece um gel, oferece algum outro tipo de carboidrato. Então, assim, é todo mundo se ajudando mesmo. Tem uma dinâmica um pouco diferente, mais família, né? É desde o do pré-prova até realmente a linha de chegada ali. Muito interessante mesmo. Todo mundo quer que todo mundo chegue, né? É muito isso, né? Isso, É, é, é isso aí. isso é uma vibe que. E até agora estão tentando popularizar, de certa forma, né? O extremo que estão agora tem os de meia distância, né? O Fodaxman tem, se eu não me engano, de meia distância, para Isso. começar a trazer um pouquinho mais de. Das pessoas conhecerem melhor, não ficar só aquele negócio, não, puta, vou fazer uma prova de 15 horas, 16 horas, acho que eu não estou pronto, mas de São provas trabalhando, de né? entrada, né? É. O circuito Extreme World Tour, eles agora têm os Solo Point 5, que são algumas provas na meia distância, né? Então, essas meias distâncias se assemelham muito a um half distance, mas também com alguns requintes ali de crueldade, né? Tanto da água quanto das altimetrias, nenhuma prova ali é plana. E aí também, algumas acredito que façam algum tipo de seleção, mas a maioria também se inscreve, porque o objetivo deles é que o atleta possa vivenciar uma prova de triatlo extremo menor, para aí sim entrar para uma prova de triatlo extremo numa condição mais difícil, porque o objetivo dele, como tu falaste, é que todo mundo cruze a linha de chegada. Uhum. Né? Eles não querem que as pessoas vão lá, se inscrevam e não consigam finalizar a prova. Então, o objetivo é que, de fato, elas consigam cruzar a linha de chegada. Tanto que muitas dessas provas têm o top finisher e o base finisher também. O Codaxman é uma que tem. Então, se a pessoa não passa ali em determinados tempos de corte, ela tem a possibilidade de terminar num ponto mais baixo a corrida, mas de finalizar o desafio, o que é muito importante também, né? É, o Norseman eu sei que tem essa camisa preta, não é isso também que tem? Isso, É. Explica pra eles galera um diferenciam. pouquinho do que é o Norseman que você está se preparando. Dia 2 de agosto, né? A prova? Isso, o Norseman é um dos mais antigos, né, em termos de provas de triatlo extremo, e hoje ele é o campeonato mundial. Então, boa parte dos atletas vai para a prova por classificação. No caso, o Thiago, ele pegou a vaga na Itália, no Icon, e também no Fodax, e eu peguei a vaga no Fodax Man esse ano, né? E também tem uma possibilidade de ir através de pontuação. Uhum. Então, pelo número de provas que tu vai fazendo do circuito ao longo do mundo, elas vão te pontuando e aí depois tu pode entrar num sorteio, Tô. né? E que é muito concorrido. Então, a gente até conheceu um rapaz agora norueguês que é o sétimo ano que ele tentou concorrer no sorteio e ele não conseguiu, porque realmente é um número muito grande. E hoje primeiro lugar e segundo lugar das provas na distância full ao longo do circuito, eles garantem a vaga para o Mundial de Triatlo Extremo. Essa prova ela acontece na Noruega todo ano, é no verão, né, 2 de agosto, mas a natação ela ocorre num fiord, então ela ocorre nas águas de um fiord, né, o navio leva Uhum. lá no meio desse fiord e a gente volta nadando. Depois são 180 quilômetros que a gente vai percorrer um percurso assim onde há uma possível oscilação climática bem grande. Então, cada ano é um ano, mas na maioria deles se pega temperaturas muito baixas, né? Já se teve neve também, assim, ao longo do percurso, muito vento e também pode pegar muito calor. E depois a corrida é uma corrida que passa ali por asfalto, tem uma parte muito famosa que é o Zumbi Hill, né? Pelo nome ali já pode ver que é uma subida em asfalto, mas bem dura. E depois tem o Stop Finisher,
que vão pro, eu não sei se é assim que se fala, mas eu falo, né, meu português, que é o Gaustatoppen, que é uma montanha, a montanha mais famosa da região. E quem não conseguir chegar no tempo de corte, acaba indo para o Base Finisher. Mas a diferença do Norseman para outras provas é que não existe um tempo de corte geral, Uhum. né? Então, por exemplo, assim, tu tens até às 18 horas para chegar no tempo de corte. Lá é diferente. Os 160 primeiros atletas que chegarem sobem. Os demais não sobem. É por ordem de chegada, digamos assim. Então, Hum, essa é a única diferença. Eles não colocam um horário. Não sei te explicar por que que é assim, mas normalmente as outras provas existe um horário de corte, né? Então, se tu uhum. chegar até aquele horário, tu sobe. Em função de determinações de horários de subida nas Sim. montanhas, frio, vento, escuridão, que normalmente não tem luz, então é só a É. luz da organização, né? Dificultaria resgate, qualquer coisa, né? Então tem que ter. Pô, E é obrigatório, normalmente quando entra nessas montanhas, que são as últimas, normalmente 10, 15 quilômetros finais da prova, é obrigatório pelo menos um staff correr com o atleta, porque normalmente são percursos bem difíceis, o Uhum. atleta já vai estar numa exaustão, né, no limite, o carro não consegue seguir dentro Sim. dessas montanhas, então é obrigatório um acompanhante nessa parte, o que é muito bacana também. E ao longo da corrida, se o staff quiser correr, toda maratona pode correr também. É isso eu acho bem legal dos extremos, porque é isso, a parceria, vai alguém junto, é outra pegada, assim, mas eu acho muito legal isso de permitir esse tipo de coisa. É outra vibe, né? Não tem que estar com outra cabeça, É, né? essa oportunidade, né, de tu estar junto com o atleta. Esse ano eu fui do Thiago, eu fiz TAP sozinha na Itália, porque nós não tínhamos, né, outras pessoas para nos acompanhar, mas foi bem difícil o final fazer com ele. Acho que o inverso seria mais fácil, né? Ele fazer comigo era mais fácil. Tem que estar treinada Eu para ser quase, staff, né? eu quase não cheguei, o atleta ia chegar sozinho. Quase que você que dá trabalho. Era uma pirambeira, chegava a 3 mil de altitude. Eu quase tive que ser resgatada, né? Quase que o staff teve que ser resgatado. E Dani, como é que é a Mas deu tudo participação certo. feminina nessas provas? Assim, tem aumentado? Você tem sentido que... Porque a gente já tem, né, por exemplo, a estatística, né, do asfalto, digamos assim, né? Então, uma fase, geralmente 70% das provas de endurance são homens, 30% mulheres. Então, quanto mais longa a prova, a gente tem visto uma queda, a gente vê uma queda da quantidade de mulheres. E como é que é no triatlon extremo também? E, na tua opinião, como é que faz para aumentar isso? Tá. Primeiro, assim, a questão do número de mulheres varia muito de região, Uhum, tá? Quando eu fiz o Canadá Man, eram 130 atletas no total e 30 mulheres. Eu achei um número muito sim. expressivo, né? Para uma prova de triatlon extremo. Uhum, No Brasil, aqui, o FedEx Man, eu já vi largando com uma, e já, não, duas, eu acho, e já vi largando com 7 ou 8, que foi no ano passado, que, se eu não me engano, bateu o recorde de atletas inscritas na prova, né? uhum, Então, acho que varia muito, porque o que a gente vê é que, assim, em alguns países, as pessoas têm buscado muito mais, tá? E a Noruega é um país assim, as provas diferentes, saindo da bandeira tradicional, principalmente quando a gente pensa em Ironman, eles participam muito mais de provas de trail, de provas de triatlon extremo, essas provas estilo Alpe d'Huez, que tem uhum, também na França, que tem em outros países, que não fazem parte do circuito Extreme World Tour. Então, eu acho que varia muito de região, tá? Mas ainda somos um percentual muito pequeno de mulheres. uhum, Tá? O que fazer para aumentar? Eu acho que a gente entra em vários aspectos, né? Primeiro, a questão de segurança de treinamento, né? Vou te dar o meu exemplo. Nós moramos em Porto Alegre, nós temos a Serra Gaúcha, que normalmente a gente vai treinar, que é Ivoti e Nova Petrópolis. Para eu conseguir treinar lá, eu tenho que ir com alguém, porque não é um lugar seguro para eu ficar treinando. Eu ter alguém significa alguém que ou vai ser um pouco mais fraco que eu ou mais forte, porque mesmo ritmo no plano já é difícil. uhum, Imagina para escalar montanha, né? uhum, Então aí já começa. Então o que que a gente faz, tá? A gente acaba aqui quase toda semana nós vamos para Bento Gonçalves, que é onde teve agora a prova de ciclismo aqui, o Gran Fondo, que é um lugar que nós consideramos mais seguro, nunca aconteceu nada, há alguns anos a gente já treina ali, uhum. né? E que o Thiago fica indo e vindo no percurso.
Então ele vai alguns quilômetros, volta, vem ao meu encontro para que nós possamos estar sempre próximos, né, um do outro, para que a gente possa treinar. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Uhum. Um local de segurança para que as mulheres possam treinar. Imagina, eu tenho que viajar 2 horas toda semana, ficar lá, porque aí, pô, fazer um treino de 6, 7, 8 horas, né? Porque não é um treino de Iron que a gente pedala 5, tá tudo certo, Uhum. 5 e pouco, né? Não, a gente tem que aumentar mais ou menos um terço que a gente fala, assim, que é de treinamento. Aí já tem que ficar lá, aí ajusta filho aqui, né? Cachorro, tal, para conseguir ficar lá. Então, tem toda uma logística, que faz parte do processo, um investimento também, porque existe um custo, né? A gente está Claro. saindo da nossa casa, indo para uma outra casa. Então, acho que a questão do para aumentar no triatlo extremo propriamente dito, seria realmente ter assim lugares mais seguros, parceria para que as mulheres pudessem treinar, porque na minha região aqui digamos, Porto Alegre, eu sou a única que faço essas provas, então não tenho uma parceria. Uhum. Nós temos muitos atletas homens que têm aderido às provas, tanto do Solo Point 5 quanto ao FedEx Man. Já fizeram também Patagon, outras provas fora do país, o Icon. Mas que aí eu tenho que estar organizando um final de semana. Acaba que muitas vezes eu tenho que fazer um pedal um pouco mais forte do que eu faria sozinha, saindo um pouco da minha zona de conforto e até do meu treino para Uhum. conseguir acompanhar um outro grupo e não ficar sozinha em Uhum. lugares que de fato assim não são seguros, né? Então, eu acho que para esse tipo de prova, propriamente dito, é uma situação mais delicada na minha região. Uhum. Talvez em outros estados, né? Em algumas regiões as meninas tenham uma possibilidade maior assim de treinamento, mas aqui a gente realmente não tem, né? Entendi. E trocando, acho que cada vez mais que fala e vê que é possível também uma mulher fazer a prova, acho que vai incentivando outras mulheres a entenderem, putz, beleza, se eu tiver talvez uma condição melhor de treino, eu consigo treinar, se eu, consegue, acho que quem chega primeiro bebe água limpa, né, que fala. É, você vai conseguindo desmistificar um pouco das coisas também da prova, né? A parte de treinamento é um problema meio estrutural no Brasil, infelizmente, Sim, que, claro, tem que melhorar, não adianta só é um problema e deixa o problema, não. O problema tem que sumir, é bizarro a gente falar sobre isso em 2025 ainda, mas acho que assédio, várias é, coisas que é bizarro isso. infelizmente ainda acontecem, né? E é muito triste porque em um outro podcast eu estava conversando com o pessoal falando que já é um treinamento muito desgastante, né? Você ficar horas e horas numa estrada, tem toda a questão de fadiga física, fadiga mental. Você ainda tem que se preocupar com aquele carro que passou, o caminhão que passou e freou, né? A moto que passou e ficou te cuidando, daqui a pouco alguém que tu viu numa subida, e daqui a pouco passou, tá lá na outra subida e é estranho. Então, assim, nós já vivenciamos algumas situações assim, eu e o Thiago, de daqui a pouco ele voltar e dizer, eu voltei porque eu vi um cara de moto parado num lugar, tipo, nada a ver, e tu tá subindo sozinha. Né? A gente não sabe hoje em dia, Uhum, infelizmente, né? Em 2025 a gente ainda precisa ter essa cautela. Então, acaba que é mais um agente estressor sendo envolvido no meio do treino, mas faz parte, né? E uhum, eu espero que a gente não precise abrir mão de deixar de fazer essas provas, porque é muito bacana. E uma coisa que eu achei legal, assim, nesse último um ano e meio, eu vou para o meu terceiro Kodax Man esse ano, no final do ano. Vou fazer também a terceira vez no Solo Point 5. Várias meninas têm me procurado para perguntar sobre a prova, que o legal. quanto que eu treinei, né? O que que precisa treinar e eu, nossa, fico assim muito feliz em Uhum, poder compartilhar, porque eu tenho o Thiago que começou fazendo as provas, então eu tive a oportunidade de vivenciar sendo destaque dele nessas provas e tendo essa noção, mas eu sei que quem nunca foi, às vezes fica com dúvida do que precisa de fato fazer, né? Consigo fazer meu treinamento indoor? Não consigo? Ah, mas eu treinei para o 70.3 indoor, mas e para o FedEx Mensal Point 5 eu consigo? Então, é bacana também a gente poder compartilhar e viabilizar isso, né? Se a gente não consegue fazer todo o ciclo outdoor, vamos fazer um pouquinho indoor, uhum. vamos construir algumas estratégias inteira, né, para correr em lugar seguro, mas acho que vale a pena, assim, investir também no conhecimento dessas provas e sair um pouquinho da zona de Uhum. conforto. E eu tenho sentido, não sei se vocês têm a mesma visão, eu vejo um crescimento muito grande agora do trail running, né, no Brasil. E
porque eu vejo que as pessoas vinham da corrida de rua, geralmente da corrida de rua acabavam caindo no triatlo. Tá aí você que não me deixa mentir. Só que as pessoas um pouco cansaram do asfalto e falam, puta, tá, o triatlo tá caro, né? Acho que a gente tem uma barreira de entrada alta que é a bicicleta, a gente sabe que é um investimento maior, tá, enfim, muita, por mais que compre, é um investimento que assusta às vezes as pessoas de comprar uma bicicleta e tem todas as questões de risco e tudo, e muita gente indo pro trail. E eu vejo as pessoas querendo fugir de, beleza, eu vou fazer um triatlo, vou fazer um Ironman e tal, mas eu queria outra coisa, tem outra coisa, vamos fazer um Xterra, alguma coisinha, eu sei lá, eu vejo as pessoas procurando um pouquinho, querem fazer, claro, acho que não é indiscutível a gente falar de triatlo sem falar de Ironman, é o que atrai as pessoas, mas depois de um tempo eu vejo as pessoas falam, puta, já fiz dois, três, o que que tem de diferente? O que que eu posso fazer de diferente? Eu não quero sair do triatlo. Quero fazer, e o pessoal da corrida de rua indo pro trail, mas eu vejo o triatleta também buscando isso aqui é total o que eu observo, né? Não Uhum. tenho estatísticas do assunto. Mas não sei se você observa algo parecido também. Sim, e hoje, com a quantidade de provas que a gente vê, o que que é bacana, por exemplo, nossos atletas que foram fazer provas de triatlo extremo fora, levar a família para uma viagem, né? Então, assim, tu poder ir para um outro país com a tua família, a turma ir lá de staff, claro que requer uma logística, mas depois, Uhum. assim, conhecer, né, toda uma região. Então, acho que isso também é legal. Não que as outras provas também não te oportunizem, só que as outras provas a gente para ali, fica no lugarzinho esperando, né, o atleta passar e tal. E ali não, eles têm essa interação do familiar, né, de estar Sim. acompanhando, ver o que que o atleta de fato está vivenciando ao longo de todo o ciclismo, ao longo de toda a corrida. Poder, muitas vezes, assim, a gente já viu filhos adolescentes correndo com o pai, né, ao longo de uma prova dessas, assim, eu não consigo correr a maratona inteira, mas eu vou correr 3 km, aí vou no carro, aí corro mais assim. Então, assim, é uma interação familiar muito legal, né, muito interessante. E, e também se permitir conhecer algo diferente, né, porque eu também acho, a gente passa muito para os nossos atletas, todo mundo precisa fazer um Ironman um dia, porque é algo que essa bandeira entrega, que realmente é sensacional, né? Eu não fiz a quantidade que o Thiago fez, ele fez muitos, né? Eu fiz poucos, mas tive a oportunidade. E então, assim, entrega algo muito diferente, que a gente também não vê nessas provas. Não vai ter uma feirinha, não vai ter todo aquele contexto de, vou comprar uma roupa legal, uma jaquetinha, ou isso aqui. Não tem absolutamente nada, né? Mas poder migrar, assim, e vivenciar essa experiência nova, acho que é muito bacana. Assim, eu considero bem transformadora Uhum. desde o ciclo de treinamento, Sim. né? De tudo que envolve tanto a questão de logística, a questão de superar e ter que pedalar mais tempo, correr mais tempo, desapego com ritmo. Não importa, eu brinco, né? Que nem no trail, não importa a quanto que tu estás correndo, mas qual altimetria que tu vai subir, né? E no triatlo extremo tem muito isso. Sei lá, se eu tô a 10, a 20, a 30, eu quero escalar 3, 4 mil. Quanto mais eu subir, melhor, mesmo que Exato. devagar, né? Então, é um foco um pouco diferenciado, né? E Dani, e o Ultraman? Como é que foi a tua experiência do Uber? Essa aí, bom, foi uma montanha russa, tá? Foi uma montanha russa. O ano passado foi um ano bem desafiador, porque eu estava terminando a minha terceira graduação, né? Eu me formei em nutrição, me formei em julho, o Ultraman era em abril, e também, com mais duas amigas, nós criamos o Clube Curso Saúde da Mulher do Esporte, né? Para trabalhar ali fisiologia, treinamento e nutrição voltado para a saúde da mulher. Que nós criamos e inauguramos no Dia Internacional da Mulher. Então, foi em março, né? Foi Uhum. praticamente um mês antes do Foi tudo Ultraman. massa. Então, assim, eu queria muito fazer essa prova, mas esses desafios, claro que a formatura eu já sabia que viria, mas eu não tinha noção, assim, né, quando misturasse tudo o que ia acontecer. O curso, a nossa ideia era ter feito antes, mas por questões pessoais e profissionais de nós três, nós não conseguimos, e foi a gente resolveu dar o start de tudo junto. E aí foi uma montanha russa, porque equilibrar todos os pratinhos não seria possível, isso eu já sabia, né? A gente não consegue dar conta de tudo, mas eu tive que abrir mão de vários treinos, né? Não pelo aspecto físico, mas pelo aspecto mental, porque eu comecei a ficar com uma sobrecarga mental muito grande, e a minha prioridade era o meu trabalho, eu me formar e eu entregar o curso, e depois o Ultraman, Claro. né? Que
era para ser prioridade naquele semestre, mas acabou virando assim depois. Mas, tirando essa parte da montanha-russa, assim, a questão de ciclo de treinamento foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito interessante da gente poder ver assim o quanto a gente consegue ir além, quanto que o nosso corpo de fato é forte. E eu tinha visto o Thiago fazer um ciclo e parecia bem fácil, né? Porque a gente está de fora, então as respostas de recuperação dele, tudo assim, eram muito mais simples. E aí, tu te colocar ali no meio daquele burburinho, né? Com o ciclo menstrual, com toda a flutuação hormonal todo mês, foi bem complicado nesse Uhum. sentido, mas ao mesmo tempo, eu tive respostas muito positivas, assim, eu não consegui entregar tudo que eu gostaria, pelo aspecto mental mesmo, que eu quase entrei em fadiga ali no final, na reta final, mas o que eu consegui entregar foi com muita qualidade, assim. Então, a prova em si, eu achei que fosse ser muito mais desafiadora, mas não, foi o ciclo mesmo, Uhum. porque ali a gente está preparado, né? A gente foi uma semana antes, a gente fez um ótimo polimento, a gente descansou, a gente estava bem alimentado, então estava tudo muito engatilhado ali. Eu já tinha sido destaque do Thiago, o que me favoreceu bastante Ah. por conhecer o percurso. Isso faz muita diferença, né? De você também saber dosar ao longo da prova, por já conhecer bem os pontos que seriam mais difíceis. Então, acho que foi realmente uma experiência assim, a maioral, né? Em termos de prova. Nós tínhamos feito em 2023 o Haute Route Pirineus também, uma prova de ciclismo de 5 dias, mas só pedalar, não que seja mais fácil, porque a logística é mais complexa, mas a recuperação é muito mais rápida quando a Uhum. gente inclui aí um ciclo de triatlo, né, de ultra triatlon com uma dupla maratona. Então, a questão da corrida, assim, foi mais desafiadora em termos de recuperação também. E mostra também a nossa vida real de atleta amador, né? Que tem vários pratinhos para rodar e tem hora que, né, a Não. prova, o problema de se inscrever em prova é que a data chega, né? Só que a tua vida não para por causa disso, né? Nem sempre. Não, e assim, por mais que a gente se inscreva numa prova e busque que aquilo seja uma prioridade, tem outras coisas na vida, né? É filho, é família, no caso ali essa graduação, o curso que acabou entrando depois, mas que se tornou uma prioridade naquele momento, né? Dentro de um contexto geral, aquilo era mais importante. Então, essa vida real, assim, é o óbvio, né? A gente não vai conseguir equilibrar tudo, Uhum. então o que eu conversava com o Thiago, que é o meu treinador, é que alguns treinos a gente, olha, isso eu não vou conseguir fazer, esse eu não vou conseguir entregar, isso eu vou ter que reduzir. Então a gente foi administrando como dava, né, para que eu conseguisse finalizar o ciclo de forma saudável. Então, assim, não me lesionei, consegui entregar, né, tudo super bem, que é o mais importante, né, porque por mais Sim. que não seja uma prova saudável, dentro de um contexto geral, a gente busca que consiga entregar, né, de forma mais tranquila possível e deu tudo certo. E imagino também que tem uma coisa que a gente falou um pouquinho no começo do podcast, quando a gente estava falando de ciclo menstrual, que você também mentalmente foi se preparando para isso, porque quando você vai cortando, fala, não vou conseguir fazer esses treinos, você também tem que saber que é uma conta que você vai pagar na prova, né? Tipo, ó, não vai poder, ou, né, ou, talvez tenha que reduzir meu ritmo e tal, mas você começa a se preparar mentalmente também para se adapta, né? Mentalmente é o que pode acontecer na Isso. prova, né? Isso, porque eu queria ter treinado um pouco mais em alguns momentos, tá? Mas era aquele jogo, né, de conseguir administrar, porque não adiantava eu fisicamente fazer aquela entrega e mentalmente não, Sim. né? Então, alguns treinos eu começava assim e pensando que eu tinha que finalizar uma aula do curso, que eu tinha que entregar em 24 horas, que eu tinha que passar para o marketing, e realmente, né, acabava que assim, não, deixa o treino, vou sentar no computador e vou trabalhar, porque eu não vou conseguir nem treinar nem trabalhar, então vamos optar por um deles. E aí, no dia da prova, você saber que se tivesse treinado um pouquinho mais, teria ido melhor, ou não, não se sabe, né? Mas naquele momento foi o melhor que tinha a ser feito e deu tudo certo. Eu acho legal esse teu depoimento, assim, de certa forma, que eu acho que muitas vezes o atleta amador hoje, do nosso convívio, vou falar do atleta amador do Brasil, o triatleta amador, digamos, se cobra demais. No nível, às vezes, maior do que, não maior, mas próximo a um atleta profissional. Meu Deus, perdi o treino. Ah, mas meu trabalho.
você vai ter que conviver com essas variáveis. E a partir do momento que você se adapta e fala, cara, é isso, não tô treinando bem, não adianta, eu fui, treinei 3 horas, mas minha cabeça estava no trabalho, não liguei pra potência, não fiz. Não era melhor talvez ter ficado em casa, resolvido os problemas e só para não perder o treino, né? Aquele negócio, não posso, Exato, não pode estar o vermelho no Training Peaks, senão eu não vou conseguir dormir, eu não consigo, né? E de entender e relativizar melhor as coisas, porque nossa profissão não é ser atleta, né? A gente tem exato. outra profissão. É que a gente sempre comenta com nossos atletas, por mais que nós trabalhemos com o esporte, né, tanto no âmbito do treinamento como no âmbito da nutrição, nós não somos atletas profissionais, nós somos amadores. Então, assim, tem que ser divertido, tem que ser saudável. Quando começa a lhe virar um fardo, um problema, e tu já não começa mais a equilibrar, é porque alguma coisa não tá bacana, Sim. né? Mas isso também vale como um aprendizado, né? De vocês também saber dizer não em alguns momentos, né? Bom, se eu me inscrevi para essa prova e surge uma oportunidade aqui, o que que eu faço? Então, será que eu treino para a prova, pego essa oportunidade ou jogo ela mais lá para frente, Uhum. faço a prova e depois? Porque muitas vezes a gente quer tentar e acaba não dando conta, mas também tem que ser flexível consigo, né? Sim. De saber tirar o pé. Então, nesse quesito, eu sou muito cautelosa, né? E a gente tem evidenciado agora nessa fase aqui uma mudança de vida, da minha vida feminina, né? Uhum. Nas minhas flutuações aí também ao longo da idade, fiz 45 anos, e a gente também precisou reestruturar e reorganizar os treinos. Ah, mas você está indo para o Mundial. Sim, mas a prioridade é a minha saúde, né? Se não cuidar agora, não adianta ir para o Mundial. Então, Sim. posso ir para o Mundial, entregar menos do que eu poderia vir a entregar num outro contexto, mas a gente tem que fazer essas adaptações para permanecer saudável e longevo, né? Uhum. Porque o nosso objetivo como treinadores é sermos longevos no esporte e levarmos isso para os nossos atletas, né? Algo que a gente bate muito dentro da assessoria. Então, não adianta a gente dar o nosso melhor e tudo que tem em 1, 2, 3, 4 anos e depois fisicamente não ser mais possível ou Uhum. mentalmente estar fadigado e Sim. querer largar o esporte e nunca mais olhar para ele, que a gente sabe que também acontece. Então, o É. objetivo não é esse, né? O objetivo é a gente realmente administrar e ter maturidade para saber em algum momento que a gente vai ter que tirar o pé, dizer não e depois seguir, né? Né? Encontrar outros desafios. E, Dani, outro assunto, outro aspecto são teus filhos, né? Você falou dos filhos também. Já viraram triatletas, eles estão com quantos anos? Nem querem. Chega. Acho que Já traumatizaram. tem dois na casa, tá mais que bom, né? Sim, tá 2-2, É, né? dois a Já dois, né? empatou, tá bom. Vamos deixar assim para não desequilibrar. O Eric, ele já tem 20 anos, ele tá morando na Austrália. Esse Ai, ano que já legal. vai fazer 2 anos lá. E a Pietra vai fazer 17 agora, tá no último ano já do colégio, finalizando a escola. Cada um foi para um esporte diferente, assim, né? A Pietra jogou vôlei muitos anos também, até ano passado, na verdade. E agora, de vez em quando, dá umas corridinhas, mas bem caseiras, assim, musculação. E o Eric foi só para musculação. E não quiseram aderir. E a gente também É, nunca quis, assim, impressionar, né? Porque eu acho que essas escolhas são deles, né? Profissionais, de esporte. E talvez esse convívio com duas pessoas, né, nesse nível de, de treinamento que eu digo é o tipo, né, o estilo claro. de triatlon, né, de saber o quanto que a gente está se dedicando, talvez eles tenham pensado que não, deixa Sim. assim, né, que é um pouco exaustivo, deixa eu ficar com mais tempo livre aqui. Mas eles são muito torcedores, assim, Uhum. né? De estar sempre apoiando, achando legal com as nossas conquistas, né? Não digo nem de resultado, mas conquista de conseguir, né? Por exemplo, quando o Thiago fez o Ultraman, ah, não, é o Thiago. Aí quando foi a mãe, primeiro, né, será a mãe, né? A mãe não tem tanta experiência assim para fazer uma prova. Aí quando eu cheguei com tudo, eles ficaram parceiros, né? Que legal. Porque viram que a gente pode, né, se entregar, determinar, e isso vai para a vida, né? Uhum, Porque claro. não são aprendizados somente para o esporte, mas na vida como um todo, né? Na vida pessoal, nas conquistas profissionais. Então, são aprendizados que vão muito além do esporte. Não, é engraçado você falou, quando você falou, tô indo treinar em Bento, aí eu tenho que cuidar, deixar as coisas prontas pro filho e tal, não sei o quê. Falei, pô, deve ser.
5 anos de idade, 7 anos de idade. Mãe não muda. Não muda o CEP de mãe, mãe é mãe. Tá aqui 17, beleza, mas assim, é meu bebê, quando tá em casa é meu bebê, né? Isso. Ah, não, eu me preocupo com cada detalhe, né? Sim, Porque, eu acho que é um carinho, né? Uma sim. forma de compartilhar amor também, a gente se preocupar, né? Com a comidinha, com a roupa, com cada detalhe, assim. Minha mãe sempre foi assim comigo e acho que eu valorizo muito essa parte e gosto de repassar isso para os meus filhos, né? São independentes, mas quando eu tô por perto, eu deixo esse carinho aí Ah, tá certo. para eles também. Para ela só agora que o Eric tá longe, né? Quando o Eric falou que queria ir pra Austrália, como é que ficou o coração da mãe? Ah, eu sempre, claro que assim, nossa, é todo dia, né? Acordar, olhar para o quarto e ver que não tá ali, né? Dá muita saudade. E agora, esse ano faz 2 anos, nós só vamos visitá-lo no ano que vem, então nós vamos ficar quase 2 anos e meio sem vê-lo, né? Mas, os filhos são criados para voar, né? Uhum, Então, eu falo para ele todo dia, né? A gente se fala pelo WhatsApp e eu digo assim, eu tô feliz com a tua felicidade. É isso que importa, porque não adianta estar aqui do meu lado e não estar feliz, né? uhum, Então, lá ele tá se encontrando, digamos assim, na vida pessoal, amorosa, tá se encontrando no trabalho, nos estudos, e o que importa é que ele esteja bem, uhum. né? E aí a gente vai matando a saudade assim, online, do jeitinho que dá, né? Alguma palavra de carinho, uma ligação, e assim a gente vai levando. Mas não é fácil. Não é. Eu tô há 18, vai fazer 18 anos que eu não moro mais em Brasília, né? Onde minha mãe mora. Os primeiros 3 anos que eu ia lá direto, toda vez no aeroporto, toda vez ela chorava. Ela era minha avó, chorava. Era um negócio, eu falei, gente, eu tô morando fora tem 3 anos. Que horas vai parar de chorar? É, foi assim. Aí depois foi normalizando e enfim. Agora já, tipo, agora eu fui até Brasília por 70.3, ela viajou de feriado. Falei, pô, Ó, vou pra aí. Ela, não, já tava comprado, eu vou. E aí nem vi, quase não vi minha mãe, sim, vi 2 dias só. Falei, pô, já foi lá chorar por mim no aeroporto. Aí é a mudou. minha vez, né, de fazer o inverso. Tu ia chorar pra mim no Aham. aeroporto, agora nem se liga mais e tal. É fácil. Tem que fazer meu draminha também como filho, né? A única coisa é que aqui é muito longe, É, então a gente sabe que serão longos períodos sempre sim. sem se ver, né? Porque a logística para ir para lá, o custo também é muito alto, então tem que ir negociando. E acho que também a luta da mãe de ter que deixar, né, ele viver um pouquinho ali, tentar dar cabeçada. É importante Sim, isso também, né? então eles crescem muito, né? E com 20 anos já estava na hora de dar várias cabeçadas e É, voar, né? Tá certo. é isso. Então, a programação do ano é o Norseman e o eu ia perguntar uma coisa. Você falou que o teu sonho era fazer o Fodaxman. Quando você fez o primeiro Fodaxman, como é que foi o teu, tipo, sonho realizado, assim? Bom, eu fiquei muito nervosa porque eu tinha o sonho de fazer, né? E ao mesmo tempo de chegar no topo do Morro da Igreja. O percurso do Fadaxman é um percurso bem conhecido por nós, a gente já treina lá, então eu já tinha corrido ali no Morro da Igreja, já tinha ido passear ali várias vezes, então assim, pedalado no percurso também. Então foi bem assim tenso, porque não importava assim em que posição eu chegasse, eu só queria chegar no topo do Morro da Uhum, Igreja, né? Então, se eu tivesse 20 horas, eu queria chegar nas 20 horas, não tinha problema de chegar ali no limite. Mas, ao mesmo tempo, eu curti muito, porque como eu conheço bem o percurso, acho assim, cada lugarzinho que a gente vai passando é uma experiência que tu já viveu ali de treino, né? Eu já tive experiências há anos atrás de ir pedalar no Rio do Rastro e não conseguir subir, né? As primeiras vezes que eu fui. Então, assim, hoje, quando eu chego ali, eu sempre falo, eu estou no meu lugar preferido da prova, que é subindo o Rio do Rastro. Então, assim, uma ressignificação muito grande das uhum, primeiras vezes que eu fui, não consegui subir, fui até metade, depois tive que pegar carona. Então, hoje, estar ali para mim, não só subindo o Rio do Rastro, mas indo até Urubici, correndo, terminando no topo do Morro da Igreja, assim, é uma realização muito grande. E de poder ver o aumento também das mulheres nessa prova, né? uhum, Porque eu já fui algumas vezes com duas, então esse ano não largaram todas, mas largaram 6 ou 7 mulheres, 8, agora eu não lembro na prova, assim, muito bacana, né? De ver uhum. também tanta mulher se desafiando assim na distância full. E
E aí o Thiago perdeu o staff, porque agora todo ano eu quero ir também, né? Ó, já falando pra galera que eu acho que o triatlo chama triatlo extremo porque é o risco extremo do golpe. Porque vocês foram pro Canadá, transformaram dois triatletas. Você foi acompanhar o Thiago, entrou nessa história também. Então, assim, não sejam staff, pessoas. Pessoal, não sejam staffs, que isso é perigoso de querer É fazer bom. depois. É. E aí, para esse ano, a prova principal é agora o Norseman, Nossa, então a gente vai para lá mês que vem, aproveitar para treinar um pouco por lá também e fazer uns treinos assim, em umas montanhas mais duras, uhum. né? E depois aí a gente vai para Noruega e depois a gente tem o Slalom 5 e o Fodax em dezembro. Para esse ano é isso. Ah, então você vai passar um. Então chega lá em julho e passa o julho inteiro ali treinando pro Northman, mais ou menos. Isso. Puta, que legal também, né? Tá ruim de visual, eu acho, né? De treino. A gente, o ano passado a gente ficou um tempo ali antes do Icon, quando o Thiago fez, e foi bem positivo, né? Porque tem variedade de montanhas, né? Sim, O Norseman em si não tem, digamos que, o ciclismo mais duro, pensando assim em circuito. O Icon é muito mais difícil, o Podax em termos de altimetria, né? Porque as condições climáticas podem sim. potencializar ali a dificuldade, né, do percurso, porque tem alguns trechos que venta bastante, outros que pode fazer bastante frio também. Então, isso aí na Noruega é um fator a mais. Mas a gente poder treinar, né, em montanhas que têm um grau de dificuldade maior, com mais segurança também, para eu poder sair sozinha, fazer um treinamento lá, isso também é bacana. E até para corrida também, Sim. fazer umas corridas mais trail, então vai ser legal assim para a gente fazer esse final de ciclo pela Poder. região. É, e bom que você foca ali e acho que tem outro lado, que acho que esse é o outro lado mais lúdico também. Se eu posso, não sei se aí é a palavra certa, né? Mas assim, você vivenciar o negócio, viajar, tá em outro lugar. Porque eu acho também que quando a gente viaja para as provas de bandeira, é tipo, não, chegou, deixou suas coisas, ó, vai a nutrição, vai, faz a prova, acabou a prova, fecha as coisas, mala bike, vambora. Né? Você vivenciar isso, ter um pouquinho dessa respirando o negócio e aclimatando, digamos assim, não sei, bem mais legal, né? E é muito mais legal, assim, porque é um mar de ciclistas, de corredores, né? Então, ali pela Itália, Suíça, os lugares que a gente planejou, assim, de ir. Então, é diferente, né? É uma vibe diferente de você poder estar fazendo um ciclo de treinamento, assim, em meio a tantas outras pessoas, respirando cultura, aprendizados, e ao mesmo tempo trabalhando, porque a gente não vai tirar férias, né? Então, com a função ali de fuso, a gente consegue Hum. administrar bem também e fazer um treinamento num turno, seguir trabalhando no outro. Então, dá para conciliar de forma bem positiva e já ir vivenciando ali essas regiões até chegar ali na região da prova, na Noruega. Vocês ficam onde antes de ir para Noruega? Na Itália mesmo ou não? Vamos para. Isso, Tá, isso. tá. Tô preocupado com É. vocês. Tô, tô... Vai ser um mês duro para vocês, viu? É. Olha, de treinamento, pai. Vai. E o verão europeu é muito De legal, tre- né? O europeu no verão é outra é. história. Vivem muito fora. A galera quer muito aproveitar o sol, aproveitar as coisas. Eu acho que é o melhor momento também da É. Europa ali. É bom. E assim, eu acho que o mais legal também é ter muita gente, assim, dependendo dos lugares que tu vai, as montanhas são muito cheias, assim, tu respira o ciclismo, É. principalmente, né? Se respira o ciclismo nos Alpes nessa temporada, assim, então é bem bacana. Esse ano passado a gente teve uma experiência muito legal e se organizou, né? Pensando que se nós pegássemos a vaga nós iríamos, que a ideia era irmos os dois, porque para a Noruega tem que ir. Quando vai todo mundo e deu, né? Não dá para estar Já indo era. pensando em fazer vários. Já era, tá visto, né? Então a gente foi organizando mais ou menos isso para poder fazer essa reta final do ciclo lá. E como tu falaste, ter toda essa experiência ali. Claro, nessa região ali de Livinho que nós vamos, não é uma super altitude, mas já é, né? Tu já larga ali 1.800, 1.900 e aí consegue fazer boas escaladas por ali, tanto no sentido de bike como também de corrida. Dá para fazer uma adaptação bem legal, em que pese o Norseman largue a nível do mar, né? Uhum. Mas
é uma temporada ali pré-prova bacana, ali gerando algumas adaptações legais também. Então vai Ah, ser uma bem legal. experiência boa. É. Não vai dar nem saudade do fórum, nem de protocolar processo, tá vendo? Nem de audiência. Então, gente, deletei. É isso, é. Essas horas que você vê, você fala, a escolha de Se carreira. agora eu tô sentindo saudade, quando eu embarcar, ela vai acabar. Dani, indo para a É. reta final aqui, qual você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Olha, o primeiro passo, assim, vindo um pouco mais para agora, assim, ali pro lado da pandemia, foi a minha atitude na minha transição de carreira, né? Porque quando eu fiz a transição, eu tinha 40 anos, isso já faz 5 anos. A gente sabe que essa inserção no mercado de trabalho também não é tão simples, ainda é um mercado que vem crescendo significativamente, né? De treinadores, assessorias esportivas. Eu tenho o privilégio de ter o Thiago e ter a Menucci para me dar todo esse respaldo também, mas o quanto que isso para mim foi muito, foi um aprendizado muito grande e me fortaleceu muito, e eu acho que principalmente o que eu passo para os meus filhos, porque eles me dão esse feedback do quanto a gente, quando quer algo muito, né, se dedica de verdade, porque é o que eu falo, a gente precisa estar estudando, estar em constante aprendizado, não é sendo carregada por ninguém, pelo contrário, né, a gente trilhar, seja ao lado de alguém ou não, mas trilhar o nosso caminho, né, através de muito estudo, muita dedicação, e poder tomar uma decisão dessas depois de 17 anos do exercício da minha profissão e o quanto que deu muito certo, está dando muito certo, o quanto que eu me desenvolvi assim como pessoa, mas também como profissional principalmente. Então, Uhum. acho que essa transição de carreira assim me fortaleceu muito nesse quesito e eu trago muito hoje para o esporte. Sempre que eu estou num treinamento difícil, num dia muito duro, eu penso assim, tudo que eu já entreguei, que eu vivenciei e o quanto eu evoluí, né? E o que eu conquistei, estou conquistando. Então eu venho linkando tudo isso da parte pessoal com o emocional e mais do esporte para me fortalecer. E qual que é o teu sonho hoje? Ah, eu já penso logo como de mãe, né? Pode ser pessoal, profissional, familiar, você que sabe. O sonho é seu, Ah, não é meu. eu tenho tantos desejos, tantos objetivos ainda, Uhum. assim, na vida, mas eu, cada vez mais, assim, eu não sei se a gente vai ficando mais madura, mais velha, mas essa experiência vai nos trazendo. Eu sempre penso muito em ver meus filhos conquistando o mundo, sabe? Uhum. No sentido de não ir tão longe, mas, assim, de conseguir fazer um plantio bacana assim das coisas que eles querem, grandes conquistas, que nem eu acredito que eu esteja fazendo, que para mim é muito satisfatório, né? Uhum. Chegar onde eu estou chegando, não imaginava assim que em 5 anos com uma transição de carreira eu já teria tantas conquistas, né? E eu nem falo só financeiras, mas Sim. de ter essa liberdade que eu tenho hoje de passar uma temporada fora, trabalhando e treinando, né? Mas as coisas acontecendo, porque se eu tivesse no meio jurídico, elas não estariam acontecendo sem mim, né? Teria Uhum. que ter alguém lá no meu lugar. E aí não é isso, né? É mesmo nós estando fora em outro país, outra cidade, onde quer que seja, seja em Bento Gonçalves, seja na Noruega, das coisas estarem acontecendo, porque foi algo que a gente veio ao longo desses últimos 5 anos, principalmente desejando, buscando, plantando, e agora a gente está conseguindo assim realizar de forma tão natural e promissora aí, né? Que fruto do nosso trabalho também. Eu tenho contato ainda com o pessoal do banco que eu trabalhava e às vezes eu vejo assim, eu tô, sei lá, uma quinta-feira, tô em Brasília cobrindo prova ou fazendo vídeo do evento e o pessoal tá no banco, a gente tá assim, você fala, cara, olha a escolha de vida onde eu tô e isso aqui é o meu trabalho, né? Eu posso chamar isso de trabalho e tá acontecendo e é isso que paga minhas contas e é muito legal isso também, é muito gratificante que a gente tem aquele medo das escolhas, né? A gente não sabe o que vai ser. A gente se prepara, mas a gente não sabe o que vai ser. Eu também fiz uma escolha tardia eu tô com 41 agora, eu larguei o banco com 38. É o momento que você fala, "Pô, você tá chegando num momento bom da tua carreira, você Uhum. pode ir, não vou, agora eu vou trabalhar com triatlon né, e tipo, você fala, pô, será mesmo? Será que vai dar e tal? E é muito louco. É, muito eu ouvi, né? De tipo, é louca.
largar o direito pela educação física, um certo até, né, preconceito de uma Uhum. visão externa, assim, né? Mas eu até esse final de semana eu estava conversando com duas amigas minhas e elas falaram assim, qual foi o que que mais te motivou assim na tua tomada de decisão? E eu lembro que foi até uma frase da minha mãe no sentido de que foi muito natural assim quando eu falei que eu ia fazer essa transição, que eu não queria mais. Disse assim, desde pequenininha sempre, tudo que tu fizeste bem feito e deu certo. Foi uma frase muito assim, natural e de virar as costas e sair andando. Não teve uma continuidade, Uhum. mas aquilo me marcou muito positivamente, porque aí tu começa a fazer uma análise do passado, tipo assim, eu queria isso, eu fui, lutei, batalhei, consegui. Eu queria isso, poxa, eu só tinha 15 anos, só tinha 16 anos, mas isso vai sendo, né? Essas crenças possibilitadoras vêm acompanhando a gente e vai Uhum. nos definindo como pessoa, né? Nos dando mais confiança, maturidade, ah, certeza assim daquilo que a gente quer e tem que correr atrás, né? Não dá pra gente ficar muito no, mas lá era melhor, talvez financeiramente, talvez nesse quesito, porque acho que a dedicação, a entrega faz com que a gente colha bons frutos e o que a gente olha assim dos últimos 5 anos da nossa vida para cá, nossa, foi muito positivo e não falo em financeiro mesmo, Uhum. falo do quanto que a gente conseguiu crescer e chegar onde a gente tanto queria, né? Nessa independência, assim, Pois é. de profissional e de conseguir entregar um bom trabalho, porque não adianta você ter essa independência e não ter uma entrega positiva, né? Sim. Mas a gente saber que tá dando certo, né? Que a gente está conseguindo entregar um trabalho muito bacana, muito legal, entregando para os nossos atletas aquilo que era sempre o objetivo, no sentido de estar presente, ser flexível, fazer com que o atleta entenda que não é ele que tem que entrar na vida do esporte, né? Mas o esporte na vida dele, ao contrário. Então, para que isso seja realmente saudável, gere longevidade. Então, todo esse contexto muito favorável, assim, tem sido positivo e nos trazido resultados muito bacanas. Obrigado, Dani. Obrigado pelo papo, pela oportunidade de aprender com você. E desejo mais sucessos, mais aprendizados, mais meses na Europa e mais triatlons extremos, e mais montanhas para subir aí. E vou ficar bastante na torcida pelo Norseman, né? E a camiseta preta. Queremos a camiseta preta. Eu que agradeço, né, o convite, foi bem bacana, assim, poder falar um pouquinho, né, de toda essa trajetória, mas o Norseman é diferente, o Norseman é uma camiseta branca, O preto é de baixo, a branca é de cima, é isso? aqui é preta quem Ah, sobe, branca quem fica, e lá é o então contrário, queremos a então branca. vamos torcer, né, eu brinco, assim, que os 159 sejam um pouquinho mais lentos, que deixa uma vaquinha. Deixa a minha Tinha que cota ali. separar, né? Tanto de É, mulher e tanto de homens, porque são poucas mulheres, as mulheres entram nos 260. Tinha que dar uma brechinha ali, né? podia. Mas vamos lá, vamos fazer força. Então a camiseta branca, então, corrigindo aqui. Então a camiseta branca é o plano. Estamos É na o torcida. plano, mas também, se não der, a gente vai com certeza chegar assim com muita alegria lá, porque já é uma baita conquista, né? Vamos. Conseguir a vaga para a prova e também fechar lá com chave de ouro. É isso. Bom, nos vemos no Ironman e Nos lá a vemos no gente Ironman. papeia mais. Muito obrigada. Até mais, então. Valeu, Gabi. Eu que agradeço. Galera, mais um MT Cash. Nos vemos na semana que vem. Valeu!